Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Reverendíssimos padres, Padre Marcelo, nosso pároco, Padre Ângelo, reverendíssimos diáconos, reverendas senhoras religiosas, caríssimo diácono eleito, Lucas, nosso seminarista Rodolfo, amados filhos, celebramos hoje com toda a igreja o Natal do Senhor. Nessa noite santa, todos nós somos convidados pelo Senhor a encher o nosso coração de alegria, porque hoje Deus se faz próximo de todo homem. Hoje, nessa noite bendita, nenhum de nós deveria se sentir só, porque Deus veio para ser Deus conosco, para pôr fim a toda a solidão humana. Deus fez essa noite e veio estar conosco, não só para pôr fim à nossa solidão, mas como ouvíamos na primeira leitura, para que experimentemos o seu amor zeloso, para que experimentemos a sua paz, para que experimentemos a maravilha que é caminhar com o nosso Deus. Esse é o mistério que envolve essa noite bendita de Natal. O mistério do Deus que fez aquilo que consciência humana nenhuma, por mais fértil que fosse, conseguiria supor. Fez-se homem. Fez-se homem não só para ser um de nós, mas para se colocar ao nosso alcance. Deus pôs fim ao muro de separação entre a sua divindade e a nossa humanidade. Deus pôs fim, nessa noite, ao abismo que existia entre o nosso nada e a sua grandeza. E isso é maravilhoso aos nossos olhos. Belém é sem dúvida a escola para todos nós. E escola do quê? Da lógica de Deus. Da lógica de Deus que vai contra tudo aquilo que a consciência humana quer construir como lógica. Que vai contra tudo aquilo que o ser humano estabelece como importante. Belém é o testemunho vivo de um Deus que nos desconcerta. E nos desconcerta de uma forma tal que eu e você, diante de Belém, ficamos completamente desorientados. Porque ele vem diante da minha e da sua lógica, que estamos acostumados a pensar a nossa vida com grandes realizações humanas, com grandes ideais humanos, tudo grande, tudo imenso, e nos mostra que a grandeza de fato começa na pequenez. Nos mostra que a verdadeira grandeza não começa e nunca começou grande, mas sempre foi o mistério dos pequenos começos que tornaram-se grande. Hoje eu gostaria de, nessa noite santa, diante da escola que é Belém, refletir com vocês um pouco sobre essa verdade. O profeta Sofonias, no último domingo, no quarto domingo do Advento, nos fazia ouvir da parte de Deus: Tu, Belém, pequenina entre todos os povoados, de modo algum és desprezível, porque de ti sairá o Salvador. E já nos mostrava naquele domingo a lógica dessa noite, de um Deus que nos desconcerta e quebra esse nosso panorama de grandezas para nos mostrar de fato onde estão as coisas importantes. Na pequenez que permite que a grandeza de Deus haja na vida humana. Ser pequeno
Não porque nós fomos feitos para coisas pequenas, porque nós não fomos. Nós fomos feitos para coisas grandiosas. Somos herdeiros do céu. O mistério do Natal nos mostra que o Deus que veio ao nosso encontro e pôs fim à separação, esse Deus franqueou a cada um de nós a sua vida divina. Então ninguém pense que é feito para coisas pequenas, porque todos nós somos participantes da vida divina de Deus, da grandiosa obra de Deus. Mas isso não significa que nós vamos tomar parte nessa vida por meio das ações humanas, da grandeza humana. Não. Nós vamos tomar parte dessa vida se aprendermos da escola de Belém, se aprendermos da escola da manjedoura a sermos pequenos, para que o Deus que é grande seja grande em nós. Se aprendermos a nos reconciliar com a nossa fragilidade, para que na nossa fraqueza Deus seja a nossa força. Olhar nessa noite para Belém é se desconcertar com um Deus que vai anunciar a sua chegada de um modo magnífico, por meio dos anjos que aparecem aos pastores e iluminam aquela noite. Eu fico imaginando a grandiosidade daquela visão. Mas um Deus que se apresenta de modo tão magnífico, entra no mundo de modo tão discreto. Entra no mundo, como dizia o Papa Francisco em certa ocasião, na ponta dos pés, quase que preocupado demais em incomodar. E apesar do grandioso anúncio aos pastores, apresenta como sinal não um palácio, não um menino ricamente ornado no berço de um rei, mas a pobreza de um coxo que só é bucólico porque nós pensamos que ele é, porque na verdade é uma imagem muito dura. A pobreza de um coxo, a dureza de uma manjedoura, de palhas para deitar, de faixas como roupa para privar do frio. Deus nos desconcerta com isso. Nos desconcerta porque na lógica da nossa vida nós fomos nos acostumando a pensar nas coisas grandes. E Deus que é grande entra no mundo nos mostrando aquilo que é pequeno. Deus que é grande entra no mundo nos convidando a ter a coragem de acreditar no que é pequeno. Se faz pequeno para que eu e você, vendo aquele que é grande e pequeno, também nos reconciliemos com a nossa pequenez. Também aprendamos a ter fé nos pequenos começos da nossa vida. É muito curioso, porque quando nós pensamos a dinâmica da nossa vida, e nós vemos o que nos falta para mudar, todos nós temos a tendência de sempre nivelar por cima e falar: é um caminho muito grande, são muitas as coisas que eu tenho que fazer, a mudança é demais. E com isso gradualmente vamos desconfiando de nós, desconfiando da graça de Deus, porque é tão grande aquilo que tem que ser feito para que eu possa ser aquilo que eu devo ser, para que eu seja aquilo que Deus espera, que como eu vou dar conta disso? Mas a manjedoura de Belém nos ensina pela pequenez do nosso Deus, que a grandeza, aquilo que é grande, cabe a Ele. A nós reconciliar-nos com a nossa pequenez e termos fé nos pequenos começos. Porque todo o caminho grande
nada mais é do que uma sucessão de pequenos passos. E se é difícil para nós acreditarmos em Deus, para fazermos esse caminho grande, não nos é difícil acreditar em Deus para dar um passo. E é isso que Ele nos ensina hoje em Belém. Se não somos capazes de acreditar nesse Deus para o caminho inteiro, tenhamos a coragem de ser pequenos e acreditar nele, confiar nele, para darmos o primeiro passo. E depois desse passo, o seguinte. E depois do seguinte, outro, e outro, e outro. A dinâmica de Belém nos ensina que esse Deus entende a nossa incapacidade para aquilo que é grande, e nos ensina mais ainda que Ele não nos exige aquilo que é grande, mas nos exige sim as pequenas coisas, os pequenos começos que todos nós somos capazes de fazer, que todos nós somos capazes de realizar na nossa vida. E mesmo nesses pequenos começos, Ele se coloca ao nosso lado, como Deus conosco, como Emanuel, para não nos deixar dar o passo sozinho, para não nos deixar empreender esse pequeno esforço sozinho. O Natal do Senhor é uma escola para todos nós, a escola que nos convida a mudar a nossa mentalidade, a sairmos da vida do nosso jeito, uma vida pesada por causa do nosso orgulho, dos nossos sonhos de grandezas, que nada tem a ver com a verdadeira grandeza, dos nossos projetos desvairados, megalomaníacos, que não vão nos dar a verdadeira felicidade, para entrarmos na lógica de Deus, na lógica daquele que se faz pequeno, porque sabe que grande é a graça, na lógica daquele que não se cobra o caminho, mas o passo seguinte, porque sabe que o caminho depende de Deus, na lógica daquele que diante das pequenas ações não fica dando desculpas, mas faz o que está ao seu alcance. E quando eu digo pequenas, são pequenas mesmo. É aqueles minutos a mais de oração, é aquele tantinho a mais de paciência, é aquele pouco a mais de fortaleza para segurar a língua e não responder na hora que não deve. É aquele pouco a mais de esforço para fazer pelo outro o que ele não está podendo fazer agora. É aquele pouco a mais de coragem para não largar o caminho no meio, porque eu não estou vendo onde ele vai dar. É aquele pouco a mais de fé para confiar na obra de Deus, que opera segundo uma lógica que foge à minha lógica humana, que opera segundo um desígnio que está muito acima daquilo que eu posso entender, mas que está ao meu lado a cada passo do caminho, para que eu não faça só. Celebrarmos hoje o Natal do Senhor é ouvirmos a voz de Deus que nos diz: eu estou aqui. É ouvirmos o convite de Deus que nos diz: há outro jeito de viver a vida. É ouvirmos o Deus que tira das nossas costas o peso e nos diz: cuide de dar o passo e deixe comigo o caminho. Que cada um de nós hoje, nessa noite santa, se sinta profundamente amado pelo Senhor, tocado pelo Senhor, acompanhado por Ele. E que cada um de nós, diante do Deus que não teve medo de se fazer pequeno e mesmo assim permanecer grande,
tenhamos a coragem de nos fazer pequenos, pequenos com o Senhor, para sermos grandes na sua graça, para sermos grandes no seu amor. Concluo a homilia de hoje com as palavras do saudoso Dom Henrique Soares, que penso muito adequadas para nos ajudar a acolher o mistério do Deus pequenino que nos desconcerta com a sua lógica. Senhor meu, não te compreendo não. Custa-me crer num Deus tão pequenino no presépio, tão pobrezinho envolto em faixas, tão dependente nos braços da Virgem Mãe, tão indefeso sobre o olhar de José. Deus conosco, conselheiro admirável, por que deixastes morrer assassinadas tantas criancinhas em Belém? Príncipe da paz, por que já entras no mundo trazendo a guerra, na morte de inocentes, nos pais que viram seus filhos arrancados de seus braços violentamente, em José e em Maria, que por tua causa fugiram para o Egito como exilados? Não te compreendo não, mas vejo-te feito homem e te adoro com todo o meu coração. Vejo-te pequenino e me comovo contigo. Penso-te no frio da noite de Belém e minha vontade é abandonar-me totalmente nas tuas mãos fofinhas. Contemplo-te no aperto da penosa fuga para o Egito e morro de vontade de te acolher no meu coração e na minha vida. Como é difícil crer em ti, Deus menino, mas como é impossível viver sem ti. Como é medonho não te amar, não esperar em ti, não fazer de ti o horizonte, o consolo, o sentido, a esperança dos meus dias. Menino pequenino, Deus meigo, Deus tremendo, Santo de Israel, esperança de Abraão, terror de Isaque, adversário de Jacó, saudade de Moisés, herança de Davi, sonho e consolo de Israel. Jesus, em ti creio, por ti espero, a ti quero amar por toda a minha vida. Deus nascido da Virgem, salva-nos, salva-nos a todos nós, as nossas famílias, o mundo inteiro, pela graça do teu santo Natal.